Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma super aula para vocês e hoje o assunto é gestão de documentos. Primeiramente, o assunto gestão de documentos faz parte da ciência da arquivologia. Professor, o que a arquivologia estuda? Estuda, basicamente, entre outras coisas, os documentos de arquivo. E as provas de concurso cobram exatamente isso, ou seja, os documentos de arquivo. Gestão de documentos, qual que é o conceito da palavra gestão? Gerir, administrar, gerenciar com eficiência, com resultado, com racionalidade, não é isso? Ou seja, nessa aula, nós iremos apontar a todos os nossos queridos alunos quais são os principais pontos de gestão exercidos nos documentos de arquivo, né? Só lembrando para vocês que os documentos de arquivo têm a teoria das 3 idades, né, que é o ciclo vital dos documentos. É um assunto importantíssimo, um assunto na qual você pode ter certeza que todas as nossas videoaulas vão circular sobre esse assunto, sobre a movimentação, sobre a teoria das 3 idades, dos arquivos correntes, dos arquivos intermediários, dos arquivos permanentes. E nesta aula nós vamos trabalhar a parte conceitual de gestão de documentos e os principais pontos da gestão de documentos, né, que envolve 3 pontos aí fundamentais que o aluno tem que saber. Por exemplo, primeiro é a fase da produção. Segundo, a fase da utilização. E terceiro, a fase da destinação. Então, de novo, anotem aí no seu caderno. No final da aula, vocês devem entender quais são os principais pontos de gestão de documentos que são realizados. Primeiro, produção. Né? Na produção, você já sabe. A produção ocorre aonde? Ocorre lá. A produção ocorre lá nos arquivos correntes, não é isso? Na primeira fase. Depois, utilização. Utilização, você já utiliza a fase a gestão da utilização dos documentos produzidos, ocorre na fase corrente e ocorre na fase intermediária. E, finalmente, nós temos a destinação, e a destinação, vocês já estão craques. Nós temos 2 hipóteses de destinação. Ou os documentos serão eliminados, ou os documentos terão recolhidos para a guarda permanente lá no céu, chamado arquivo permanente. Então, vem comigo aqui, gestão de documentos, mais um assunto tranquilo, um assunto curto, um assunto que eu tenho certeza que depois da videoaula você vai estar torcendo para que esse assunto seja cobrado na prova, porque você vai ter o conhecimento necessário para acertar qualquer questão de prova, de qualquer banca, de qualquer concurso. Bacana? Então vem comigo aqui. Vamos lá, parte conceitual, gestão de documentos, né? Nós temos sempre que trabalhar com referências e as referências sobre esses documentos aqui que são utilizados pelos examinadores, né? Vamos lá. Dicionário de Terminologia Arquivística, editado pelo Conselho Internacional de Arquivos em 1984. Define gestão de documentos, ou seja, qual que é o conceito? Vamos lá, para a ciência da arquivologia. Um aspecto da administração geral, administração geral tem a ver já com a palavra gestão, né? Relacionado com a busca da economia, eficácia na produção, manutenção, uso e destinação final dos documentos. Vamos agora ler com bastante calma, porque nós iremos desenvolver vários conceitos desse artigo aqui. Vamos lá. Administração geral, ok, gestão. Relacionado com a busca da economia. O que é economia? Eficiência, fazer mais com menos e fazer as coisas certas, né? Eficácia, conceito da administração, atingir os objetivos pretendidos, né? Na produção, né? Produção, ok? Manutenção e uso. Essa manutenção e uso aqui está relacionado à segunda fase da gestão dos documentos. E, finalmente, destinação dos documentos. Olha aí, 3. Tá aí. Ou seja, a gestão dos documentos, você tem que saber esse cara aqui, né? O primeiro é a produção. O segundo é a utilização. Tá? E terceiro, a destinação final dos documentos. Lembrando que a destinação final dos documentos, nós temos 2 hipóteses. A professora já falou 10 vezes, eu vou falar mais 10, você tem que aprender esse cara aqui. Qual que é? A eliminação. E nós temos aqui a guarda permanente. Ok, bacana, né? Certo, né? Então, esse aqui é um conceito básico.
e trabalhou alguns pontos importantes desse conceito. Prof, tem mais? Com certeza. E agora? E na lei, professor? Na lei tem. Né? Vamos pegar esse cara aqui, vamos pegar outro conceito que você deve saber. Esse conceito aqui é um conceito institucional. No âmbito da legislação federal, consideram-se gestão de documentos o conjunto de procedimentos e operações referentes à sua produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para a guarda permanente. E aí, professor, algumas coisas importantes. Primeiro, no âmbito da legislação federal, digo para vocês, estou perguntando, professor, qual que é essa legislação federal? Essa legislação federal é a Lei 8.159 de 91. Tá? Professor, qual o artigo? Isso aqui está previsto no artigo 3º dessa lei. E aí, prof? Cara, papo reto, aqui não tem enrolação, cara. Aqui é um estudo pragmático. É um estudo, são todas as orientações que eu passo para você, é com foco para que você acerte as questões de prova. Papo reto, quando eu ministro uma aula, quando eu preparo uma videoaula, eu sempre fico me colocando no lugar do examinador. Opa, este aqui é um assunto potencial de prova bacana de ser cobrado. Então eu faço sempre essa ênfase para que vocês fixem o conteúdo. Lembre-se, quem passa o concurso público é aquele que fixa conteúdo. Então, qual que é o papo reto, professor? O papo reto com vocês. Eu não consigo enxergar um aluno competitivo se no seu edital está lá arquivologia com todas as letras, ou noções de arquivologia, se você não der pelo menos 2 lidas nessa lei aqui, na Lei 8.159 de 91. Tá? Inclusive tem essa aula gravada. Isso aqui foi a primeira grande legislação aí, após a Constituição de 88, e definiu um novo marco jurídico que fala sobre arquivologia. Então tem que saber uma lei curtinha. E claro, também, né, nós temos aí a Lei 12.527, Lei de Acesso à Informação. Então, este conceito aqui está previsto na Lei 8.159 de 91, artigo 3º. Professor, cai muito, né? Agora, vamos para este conceito, vamos para o conteúdo do conceito previsto na legislação federal. Tá? Conjunto de procedimentos e operações referentes a produção, olha aqui, produção, né? Lembre-se que essa produção aqui, ela ocorre apenas na primeira fase, ok? Tramitação e uso, olha aí. Tramitação, uso, avaliação de arquivamento, né? Esses caras aqui. Tudo isso aqui é a segunda fase da gestão, que é a utilização. Ok? A produção, a utilização é na fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento. Qual que é o nome da eliminação e o recolhimento? É chamado de destinação. Prof, que mais? Este artigo ele deseja o quê? Que os documentos de arquivo sejam utilizados de forma racional. Né? Que esses documentos de arquivo sejam eficientes, produzir mais com menos. Que os documentos de arquivo estejam preservados na memória. E isso, claro, se forem guardados para a guarda permanente. Então, está aqui para vocês o conceito aqui, né? Fechou? Então, vamos lá, né? Então, vimos aqui, primeiro, um conceito doutrinário, vamos dizer assim, e segundo, um conceito que nós temos aqui, tá? Um conceito que nós temos aqui, que é um conceito legal. Tá? Sempre eu gosto de trazer doutrinas grandes estudiosos do assunto e também a parte legal, né? Lembrando que normalmente os concursos de nível médio, eles costumam cobrar mais a parte legal, tá? Vem comigo aqui. Esse slide aqui, o objetivo dele é o seguinte, é evitar que você caia numa pegadinha de concurso. Professor, qual que é a pegadinha? Gente, essa gestão de documentos, eu já disse isso, mas agora é a hora de falar exatamente tudo sobre isso. A gestão de documentos ocorre
nas 3 fases do ciclo vital dos documentos, ou seja, na fase corrente, na fase intermediária e na fase permanente. Temos questões de concurso sobre esse assunto que falam exatamente o oposto, que você não vai utilizar a gestão dos documentos. Você tem que considerar em todas as fases. Vamos lá. Conjunto de medidas e rotinas que garante o efetivo controle de todos os documentos de qualquer idade, desde sua produção até sua destinação final, eliminação ou guarda permanente, com vistas à racionalização, à eficiência administrativas, bem como à preservação do patrimônio documental de interesse histórico-cultural, né? Quando fala preservação do patrimônio, os documentos de arquivo aqui eles foram revestidos de valor secundário, que é o valor cultural e o patrimônio que já estão lá na guarda permanente. Bacana? Vamos fazer um exercício aí para vocês fixarem o conteúdo. Vem comigo. CDF, CESP 2017, cargo de técnico. Deve-se organizar a documentação arquivística nas fases intermediária e permanente. Ok. Para evitar o tratamento de informações que pode ter sido descartada na fase corrente. E aí, professor? Cara, o que está colocando aqui? Deve-se organizar a documentação arquivística nas fases intermediária e permanente. Pô, parou. Então vamos lá. Vamos interpretar esse cara aqui. Vocês, na altura do campeonato, vocês já devem saber que essa palavra aqui, deve-se organizar. Quando fala deve-se organizar, nós estamos falando de qual assunto da arquivologia? Nós estamos falando do assunto gestão de documentos. Né? Então, você já identificou o assunto. Assim, cara, quando você for fazer concurso, não só da banca do CESP, mas qualquer banca, de IBFC, CESP, OSP, o FGV, qualquer uma das bancas, na resolução do exercício, tente identificar o assunto que está sendo cobrado. Então, esse cara aqui é o assunto gestão de documentos. Bacana. E aí, professor? E aí, nós sabemos que a gestão de documentos ela ocorre nas 3 idades, né? Corrente, intermediária e permanente. Mas essa afirmação aqui, eu não posso desconsiderar ela como errada, porque ela é verdadeira, né? Fase intermediária e permanente, mas ela não está completa. Mas essa ausência desse conteúdo do corrente aqui não implica em erro da questão. Bacana, vamos entender. Vamos para a segunda parte. A banca do CESP sempre coloca 2 comandos de interpretação em cada questão. O primeiro comando é esse aqui. Segundo comando de interpretação, vamos estudar a questão tecnicamente, né? Para evitar o tratamento de informação, que pode ter sido descartada na fase corrente. Ué, professor, então nós temos aqui primeira fase, é a fase corrente, ok? Aí a transferência para a segunda fase, que é a fase intermediária. Depois há o recolhimento na terceira fase, que aqui é o permanente, né? Aqui é R e aqui é T. Olha, o que está acontecendo aqui? Descartada. Então, se você, olha só, o que está falando aqui? Que você deve enfatizar a gestão somente na segunda e na terceira, desconsiderando a terceira. Está errado, tem que ser nas 3, tá? Porque é ilógico isso, tá? Porque se você preocupar com a racionalização somente na segunda, você já perdeu a primeira, né? E na primeira fase ocorre exclusivamente na gestão de documentos a fase do quê? Da produção de documentos. Então, a segunda parte do comando da questão, ela está errada, é ilógica, né? Bacana, né? Vocês entenderam, pessoal, como é que eu faço a interpretação da questão? Eu trago o conteúdo e trago também como o examinador tentou elaborar a questão. Então, logo, essa alternativa ela está errada. A gestão pressupõe, a gestão de quê? De documentos. Portanto, uma intervenção no ciclo de vida dos documentos, desde a sua produção até serem eliminados ou recolhidos para a guarda definida. Então, isso aqui é o escopo
do conteúdo gestão de documentos, ok? Para fechar esse assunto inicial da gestão de documentos, vem comigo aqui um texto aqui que resume tudo que nós já falamos. Vem comigo aqui nesse sentido. Um programa geral de gestão compreende todas as atividades inerentes às idades corrente e intermediária de arquivamento, o que garante o efetivo controle da produção documental nos arquivos correntes, valor administrativo, vigência, das transferências dos arquivos centrais e intermediários, local onde os documentos geralmente guardam longos prazos de precaucionais, do processamento das eliminações e o recolhimento do arquivo permanente do valor histórico. Então, está aqui para vocês aqui o conceito, o objeto de estudos, né? Ok, vem comigo aqui. Mais uma questão para a gente exercitar. Secretaria do Distrito Federal, CESP 2017, cargo de técnico. Um dos objetivos da gestão de documentos é garantir, por meio da preservação do acervo, que a documentação produzida esteja acessível a longo prazo, né? Exatamente, né? É uma questão de organização. Então, a gestão de documentos, ela visa o quê? Ela visa 3 fases. A produção, ela busca a racionalidade, eficiência e controle da produção de documentos. 2, da utilização, né? E, finalmente, da destinação. O que acontece? O que é acervo? Acervo é o coletivo do arquivo documental, né? Da preservação do acervo, conjunto de documentos previstos aí de um órgão, né, que a documentação produzida esteja acessível ao longo do prazo. Um dos itens, né, fundamentais da gestão de documentos é exatamente isso, a acessibilidade, é utilização. Ou seja, a questão está super correta, essa questão aqui do técnico 2017, né? Ou seja, está a gestão. Tá? Agora a gente vai passar a falar de um outro assunto importante da gestão de documentos, né? Gestão de documentos, que ela vai, o que acontece? Ela vai permear de uma forma diferente de interpretação, um outro foco, o ciclo de vida dos documentos. Nós sabemos, já estudamos isso numa aula específica, que são 3 idades: corrente, intermediário ou permanente, tá? Inclusive o intermediário e ou central, né, do arquivo central, tá? Professor, sendo bem objetivo, quais são os objetivos da gestão de documento? Vou mandar aqui para vocês, porque esse aqui pode ser, inclusive, objeto de uma prova discursiva, uma questão discursiva, né? Vamos lá, objetivo da gestão de documentos, vem comigo aqui. Garantir, assegurar, de forma eficiente, a produção, administração, manutenção e destinação dos documentos, ok? Já falamos sobre isso. Garantir que a informação estará disponível no momento necessário ao usuário, instituição, estado e pessoa. Que, inclusive, a questão anterior que nós comentamos, ela versava exatamente sobre isso. Garantir que a informação estará disponível no momento necessário ao usuário, instituição, estado ou pessoa, né? Eliminação de documentos que não possuem função administrativa, fiscal, legal ou para fins de pesquisa científica ou histórica, né? Essa palavra aqui, eliminação, é muito importante, né? Pasmem, né? No Brasil, nós temos uma burocracia, uma grande burocracia. E a burocracia por si produz muitos papéis, documentos, né? Cara, se a administração pública não eliminasse esses documentos, nós não teríamos prédios, tá? Nós não teríamos prédio suficiente para guardar tudo isso. E a partir do momento que você manda lá para o arquivo permanente, o documento vai ser ad eterno, não vai ser eliminado nunca mais. Inclusive, vai ter que fazer uma gestão sobre ele, vai ter que gastar recursos sobre aquele documento. Então, essa fase aqui da eliminação da gestão de documentos é muito importante, cara, né? Muito importante. Perdeu o valor administrativo e não tem valor histórico, ele tem que ser eliminado. Coloco um número aqui para vocês terem uma ideia. Em torno de 95% de todos os documentos produzidos, depois que passa os prazos do ciclo lá da fase intermediária do purgatório, eles são eliminados, né? Continuando os objetivos. Assegurar o uso adequado
da micrográfica, processamento automatizado de dados e outras técnicas da gestão da informação, né? Hoje em dia, nós temos aí o setor do protocolo, né, que faz parte da gestão de documentos, é um outro assunto, todo informatizado, né? Os processos judiciais são todos eletrônicos, né? Ou seja, hoje a gestão de documentos também faz uso de tecnologias. Contribuir para o acesso e a preservação dos documentos que deverão ser guardados e preservados por seus valores históricos, científicos e valores secundários, tranquilo, né? Então está aqui. São os principais objetivos, né? Vamos lá. Outro assunto importante. Então, na teoria, o que a banca de concurso quer saber de você é o seguinte: se você sabe que na gestão de documentos nós temos aqui 3 fases básicas: produção, utilização e destinação. Vamos lá, rapidão, vem comigo. Essa fase da produção ocorre exclusivamente na fase corrente. Utilização, corrente e intermediária. E destinação, você vai fazer uma análise, né? Essa destinação aqui, você sabe aqui que são 2 hipóteses, né? Ou vai ser eliminado ou vai ter guarda permanente lá do arquivo permanente. Está aqui, pronto. E aí, professor, cai? Cai. Né? O que mais cai do assunto gestão de documentos é isso aqui. Você tem que saber, cara. Você tem que saber, né, que a gestão de documentos envolve aí 3 fases. Ah, professor, essas 3 fases são as mesmas fases lá da teoria das 3 idades, do ciclo vital? Não. Ele foi claro que usa como base, porque é aquela teoria que vai nortear todos os nossos estudos da arquivologia. Tá? Inclusive, na Lei 8.159, que eu digo que é uma das bíblias nossas da arquivologia, lá diz claramente que os arquivos públicos elas passarão pelas fases corrente, intermediário e permanente. Tá? Então, tem que saber. Então, essa teoria vai embasar também a gestão de documentos. E aí, professor, objetivamente, o que eu tenho que fazer? Simples, né? Você tem que, no final da aula, você tem que parar, assistir a aula, você faz um exame de consciência, sem auto-engano. Você se pergunta, quais são as principais atividades da gestão de documentos, ou seja, com o foco de racionalizar, com o foco de economizar, com o foco de dar eficiência, de dar disponibilidade das fases, olha só, de produção, utilização e destinação. Se você conseguir auto-responder isso, você fixou o conteúdo. Primeira fase, produção. Vamos lá. Elaboração de documentos em razão das atividades específicas de uma instituição ou setor. Olha só. Então, elaboração de documentos. Então, produção, de produzir. Então, é o seguinte, vai produzir os documentos de arquivo. É claro, os documentos de arquivo vinculados ao respectivo setor da instituição, tá certo? A unidade está lá, né? Nessa fase, o que tem que ser feito? A otimização na criação de documentos. Tá? Então, você tem que o quê? Otimizar, racionalizar, né? 2, evitar a reprodução desnecessária de documentos, né? Então, evitar a reprodução desnecessária. Primeiro, que envolve custos, né? Se não há necessidade de tantas cópias do documento, não tem por que você produzir tantas cópias, que já gera... Cara, quanto mais papel você produz, mais você se perde, o custo aumenta, né? O tempo de análise aumenta, né? Outra informação, ocorre na fase corrente. É uma das principais aí, pontos de questão de concurso, que ele fala que a produção ocorre nas fases corrente e intermediária. Não, é pegadinha de concurso. Então, a produção ocorre na fase corrente. Bacana? Pronto. Já dá para você montar um juízo de valor. As questões sobre esse assunto são questões fáceis, né? Vamos lá. Utilização. Primeira fase, você produziu o documento. Agora eu digo para você, antes da gente ler, tá? Utilização, você vai utilizar o conteúdo dos arquivos documentais. Onde ocorre isso em 2 fases. Primeiro, com maior frequência, lá na fase corrente. Segundo, menor frequência,
baixa frequência, na onde? Lá no arquivo intermediário, porque ele ainda tem valor administrativo. Você só utiliza aqui se tiver valor primário, ou seja, valor administrativo. É referente ao fluxo percorrido pelos documentos necessários ao cumprimento de sua função administrativa, assim como a sua guarda após o trâmite, né? E aí, professor, eu quero exemplos. Tudo bem, eu vou dar um exemplo para vocês, depois eu volto a ler. Só quero que vocês marquem aqui, ó. Fluxo percorrido pelos documentos assim, ó, necessários ao cumprimento de sua função administrativa. Professor, eu quero exemplo, só consigo fixar conteúdo com exemplo. Tudo bem, você passou no concurso, está no exercício lá da sua atividade, tá? Da sua atividade, e você solicita o gozo de férias. O que você vai fazer? Você vai produzir um memorando, uma comunicação interna, tá certo? Para o seu chefe, ok? Solicitando a autorização para que você usufrua suas férias do prazo tal ou tal. Então, você fez isso, você produziu esse documento. Você produziu o documento. Então, isso aqui é a fase corrente. Ok. O que acontece? Esse documento, tá? Ele tem um objetivo. Qual que é o objetivo desse documento? Analisar o seu pedido. Não estou dizendo que você vai ter o pedido atendido. Qual que é o conteúdo do documento? O documento que é o seguinte, ele quer que você, ele quer que você está fazendo um pedido para usufruir, gozar as suas férias. Então, o objetivo dele é se você tem essa autorização ou não tem. Pronto, esse é o trabalho do cumprimento da sua função. Então, sai de lá, colocando o fluxo normal, tudo via protocolo, vai ser montado um processinho, né? Ele vai para o seu chefe defere e manda para os recursos humanos para providências legais. Chegando lá no recurso humano, no setor de gestão de pessoas, ele vai ser processado, vai ser agendado suas férias, ou seja, e você vai receber a comunicação de volta. Então ele vai tramitar, né? Essa informação está sendo utilizada, né? Depois disso, ele vai para a guarda, vai ser a tramitação. Isso quer dizer isso aqui, né? É o quê? A utilização do conteúdo do documento. Essa fase desenvolve as atividades de protocolo, tá? Então, protocolo cai em concurso, então, protocolo caiu lá na sessão de documentos, diz respeito à fase 2, que é a da utilização. Classificação de documentos, controle de acesso e recuperação da informação. Elaboração de instrumento de recuperação da informação. É desenvolvida a gestão de arquivos correntes e intermediários. Então, claro, né? Daqui, a partir do momento que você conseguiu atender o seu objetivo das férias, ele vai ficar, esse documento, esse processo, seu documento de arquivo vai ficar um certo tempo na área de gestão de pessoas e depois ele vai ser transferido para o arquivo intermediário, né? Escala de férias, pelas tabelas de temporalidade que eu conheço, eles serão eliminados, passados o período que ele vai ficar na fase corrente e aqui na fase intermediária, né? Terceira e última fase é a avaliação e destinação, que é a terceira fase, né? Vem comigo aqui. Avaliação e destinação. Avaliação para quê? Depois que você utilizou aquela informação, ela vai ter a destinação final, que ela vai ser eliminado ou vai ter a guarda permanente. Mas antes da destinação, tá, ocorre a ação do quê? Da avaliação. Tá? Envolve as atividades de análise, seleção e fixação de prazos de guarda dos documentos, né? Ou seja, você vai ter que fazer uso do TTD, que é a tabela de temporalidade dos documentos, tá? Instrumento importantíssimo na gestão dos documentos. Decidir quais os documentos serão eliminados e quais serão preservados permanentemente, né? Fase muito importante, ó, eliminados, né? Tá? O cara aqui, aquele cara que gosta de se apegar quase das coisas, cara, não elimina nada, né? Ave Maria, né? Rapaz, eu conheço um cara apegado demais, cara. E já conheço os outros mais dados, né? Eu mesmo sou um cara seguinte, eu não gosto de ficar guardando muita coisa, eu gosto de guardar só aquilo que vai, ou tem valor administrativo ou tem valor cultural. E eu tenho isso como meu pessoal, né? Quais serão preservados permanentemente, né?
Acontece nos arquivos correntes e intermediários, tá? A destinação, ok. Porque tem documentos que serão analisados lá no arquivo corrente, ou já serão eliminados, ou terão o seu recolhimento, e nos arquivos intermediários, ok? Então, temos aqui essa fase aqui, da avaliação e da destinação, né? Ela é regulada pela Lei 8.159 e alguns pontos pela Lei 12.527. Lá na Lei 8.159, ele fala claramente, né, que deve ter feito uma comissão, e essa comissão vai fazer a tabela de temporalidade, a tabela de análise dos documentos, e tem que ser validada pela autoridade máxima do órgão. Está lá na Lei 8.159 de 91. Professor, outra atividade, então terminamos outro bloco aqui, tá? Que é o bloco do quê? Que é o bloco, tá? Que é o bloco da produção, utilização e destinação. Agora, uma ferramenta da administração muito utilizada é o diagnóstico. O que é o diagnóstico? O diagnóstico ele visa fazer uma análise da situação da gestão dos arquivos e depois fazer um parecer. Nesse diagnóstico, né, são feitas análises de alguns macros, de alguns processos importantíssimos para a gestão de documentos. Então, vai se analisar, né, as informações sobre as instalações físicas, né, principalmente dos arquivos centrais e dos arquivos permanentes, porque lá que estão concentrados o maior volume de informações. Condições ambientais, né, todos os documentos temos as normas técnicas para conservação, desde temperatura, iluminação, tá certo? Dedetização e assim por diante. Condições de armazenamento, prateleiras, né, enfim, né? Estado de conservação do documento, tem que fazer o diagnóstico sobre isso. Espaço físico ocupado, né? Espaço físico ocupado. Volume documental, muito importante, né? Hoje os arquivos estão lotados, né? Eu já tive a oportunidade de ir no arquivo central, cara, e tinha muitas informações ali que poderiam ser eliminadas, porque não tem mais valor administrativo, os documentos, e nem valor histórico, né? E está ocupando espaço. E qual que é a solução do órgão? É providenciar novos espaços, né? Controle de empréstimos, né? Principalmente no arquivo do intermediário. Recursos humanos, né? Pessoas que vão fazer gestão desse material. Acesso à informação, tem que controlar as pessoas que têm acesso a isso. Gênero de documentos. Arranjo e classificação dos documentos, principalmente arranjo aqui nos arquivos permanentes. Tipo de acondicionamento, né? Pronto, né? Vamos lá. Especificamente, gestão de arquivos corrente e intermediário, no valor administrativo. Vamos lá. Boas práticas de gestão dos arquivos correntes. Vamos lá. Corrente, primeiro. Procedimentos de classificação, registro, atuação e controle da tramitação, expedição e arquivamento. Tem o objetivo de facilitar o acesso às informações contidas nos documentos. Lembre-se que no arquivo corrente você faz a produção e a utilização, e em alguns casos a destinação, né? Unidades responsáveis por esses serviços são o de arquivo e do protocolo, arquivo de comunicações administrativas e o setor de comunicações, ou seja, principalmente quem faz a gestão da arquivologia nos órgãos, hoje em dia, é o setor de protocolo, que nos últimos anos aí foram bastante modernizados e ampliados, né? Arquivos intermediários, quais principais práticas sugeridas pela gestão de documentos? Responsável pela guarda física de documentos de uso frequente, né? Aliás, pouco frequente. Como assim, professor? Eles são produzidos no arquivo corrente. Tem alta intensidade de uso. Ele tem que ficar lá um tempo. A tabela diz que tem que ser transferido para o arquivo central. Só que o arquivo central, aqui eu vou colocar aqui, ó, só para vocês entenderem, ó. Então, esse cara aqui, ó, é o arquivo central, tá? Então, está aqui. Então, a unidade 1, por exemplo, né? Aí, a unidade 2, olha aí, ó, unidade 3, unidade 4, unidade 5, 6, 7 e 8, né? Esses caras aqui, ó, vão transferir os documentos, claro, de acordo com a tabela, todos para o arquivo central. Né? Então, aqui, ó. Guarda física.
Está aqui, em partilheiras, setores, né? Está lá. Então, ele tem que fazer a gestão. Questão de concurso, na unidade 2. Está aqui, ó, os documentos da unidade 2. Aí eu pergunto, esses documentos aqui, pertencem ao arquivo central ou pertencem à unidade 2? Resposta está aqui. Pertence a quem? À unidade 2. Tá? Então, esse cara aqui tem que organizar tudo isso para disponibilizar a informação. Por exemplo, a unidade 4 aqui, quer acessar esses documentos aqui, ó, da unidade 2, pode, desde que esse cara aqui, ó, o autorize. Né? Autorizando pode. Porque esse aqui faz parte lá da unidade 2. Então, isso aqui que é o arquivo central, né? É enorme esse cara, é enorme, enorme. Principalmente nas áreas de educação e na área de saúde, cara. É enorme esse sujeito aí, cara. Enorme, cara. Enorme. Atende às consultas aos órgãos, setores depositantes. Está lá, né? Tem que gerenciar. Coordena a transferência de documentos ao seu depósito. Né? Então, toda a coordenação de transferência. Professor, eu foco em concurso. O cara colocou essa questão e colocou aqui, ó, recolhimento. Cara, errou. Recolhimento errou. Tá? Aplicam a tabela de temporalidade para fins de eliminação e recolhimento. Exatamente. Olha outro documento importantíssimo. É a tabela de temporalidade, que nós temos uma aula só disso. Coordenam o recolhimento de documentos permanentes para o arquivo da terceira idade. Ou seja, ele fica lá no arquivo central determinado tempo. Passou o tempo, faz uma avaliação. Ou será eliminado, ou ele será recolhido para o arquivo permanente, aí ele vai ficar de ad eterno, né? Vamos lá. Ainda na gestão de arquivos intermediários, do arquivo central, os documentos só devem ser aceitos para a guarda intermediária quando for conhecido o conteúdo, lá não pode ter coisas secretas, ó, ok? Conteúdo, prazo de guarda e a data de eliminação ou recolhimento. Então já vai tudo classificado para lá, só para o cara fazer a guarda desse documento, né? Ainda nos arquivos intermediários, os documentos transferidos aos arquivos intermediários, ou ao arquivo intermediário, perdão, continuam sendo de posse dos setores que o transferiram, que eu falei uns minutos atrás, né? Pode consultá-lo, né? Pode tomá-lo emprestado, né? Ele pode pegar emprestado, claro, tudo devidamente documentado e registrado, até para ter um controle de quem está usando aqueles documentos ou não, né? A gestão dos arquivos ainda intermediários, né? A consulta por terceiros só é permitida se a autorização pela unidade que o transferiu, porque aquela documentação lá é da unidade que transferiu, você não é de domínio público. Agora, vamos colocar uma outra hipótese aqui. Se está lá no arquivo permanente, aí é valor cultural, é domínio público, todo mundo pode acessar, não tem que ficar pedindo benção para ninguém para pedir autorização. A única coisa que você tem que fazer é, claro, seguir as regras aí de solicitação dessa informação, que deve estar previsto em algum regulamento, alguma portaria, algum decreto específico, né? Geralmente, o espaço físico, depósito de arquivamento intermediário, são localizados fora do centro urbano, mas devem permitir a conservação adequada contra incêndio, poluição atmosférica, excesso de umidade e luz, né? Bacana, né? Agora, arquivos permanentes, né? Olha só, lá no intermediário é o que? É temporário, tá? Aqui no permanente o nome diz permanente, terceira idade, né? E aqui nós vamos ter aqui algumas atividades muito importantes, são 4 atividades aí que nós vamos ter que saber, né? Arranjo, conservação, as 4 ferramentas muito utilizadas aí, né? Para quem faz concurso para a biblioteca, para quem vai fazer concurso para as funções aí do arquivo central, isso aqui é importante, tá? Vamos lá. Classificam-se em 4 grupos distintos de atividades de pesquisa dos arquivos permanentes, ou seja, isso pode cair. Caiu na prova, atividade de arranjo. E aí, prof, cara, eu não quero que você seja um mestre em arquivologia. Você tem que saber para a prova, pragmaticamente, que esse tal de arranjo é arquivo permanente. Só isso. E, claro,
tem um textinho, reunião e ordenação adequadas do arranjo, né? Então vai reunir tudo naquele arranjo sobre aquele determinado documento, né? Ordenação e reunião daquele determinado assunto ou família, né? Segundo, descrição e publicação, cara, acesso aos documentos para consulta e divulgação. Então eles vão fazer o arranjo, vai ter a descrição, publicação. Aqui os documentos são públicos, não são documentos privados, né, com natureza de sigilo. Por quê? Porque tem valor cultural. Se tem valor cultural, o povo tem que saber desses documentos. Ali pode ser objeto de pesquisa histórica, de pesquisa científica, tá? Para enriquecimento cultural das pessoas, né? Aí, tá? Conservação. Como vai ficar? Qual que é o prazo de permanência dos caras lá, do arquivo documental? É eterno, tá? Por quê? Porque a cultura não tem prazo de validade, então tem que ter medidas de quê? De conservação, medidas de proteção aos documentos e, consequentemente, do local de sua guarda, visando impedir a sua destruição. E, principalmente, a atividade de referência, política de acesso e uso dos documentos, né? Moral da história, aluno concurseiro, aluno que quer estar ficando competitivo, ele tem que colocar no seu resumo, ó, gestão dos arquivos permanentes, 4 atividades fundamentais, arranjo, descrição, conservação e referência. Tá? Arranjo, descrição, conservação e referência. Pronto, ponto final. Na gestão dos documentos, nós vimos aqui no decorrer da aula, só para passar aqui, só para fixar mais ainda, um grande instrumento de movimentação é a tabela de temporalidade, tá? É a TTD. O prazo de guarda dos documentos é um termo técnico para usar arquivologia, que trata do tempo que cada arquivo deverá permanecer nas fases correntes e intermediárias. Professor, por que não está permanente? Porque caiu lá o valor histórico e é de eterno. Muito importante, quem que faz essa tabela? Isso está na Lei 8.159. A tabela temporalidade é criada pela Comissão de Avaliação de Documentos, formada por funcionários que conheçam bem a organização, devendo ser aprovadas pela autoridade competente da instituição. Então, é feito um grupo de pessoas que conhecem bem a organização, que conhecem bem a ciência da arquivologia. Eles vão elaborar a tabela de temporalidade e, com base na tabela de temporalidade, vai fazer todo esse estudo, vai minutar e vai passar para o dirigente máximo do órgão para validação. Muito importante isso, né? Que aqui está a memória, né? Falando em tabela de temporalidade, aqui um exemplo para vocês, né? Que a gente viu na aula, né? Então, nós temos aqui os assuntos, nós temos aqui o prazo de guarda do arquivo corrente, o prazo de guarda intermediária e aqui a destinação, que é a guarda permanente ou eliminação, né? Colocando isso aqui, só frisando para vocês, ó, da fase corrente para a intermediária, o nome é transferência. Da fase intermediária para adentrar aqui na permanente é recolhimento, que pode ser de 2 formas, né? Transferência é uma só, corrente para intermediária. Recolhimento pode ser da intermediária para a permanente ou da corrente diretamente para a permanente, né? Então aqui é uma gestão dos documentos dessa movimentação. Bacana? 10, né? Cara, não tem erro, cara, não tem erro, né? Exercício para a galera aí. CESP 2017, cargo de técnico. As principais atividades da gestão de documentos são realizadas no arquivo permanente. Cara, parou. Gente, a gestão de documentos, ela ocorre em todas as fases. Tanto na primeira fase, que são os arquivos correntes, tanto na segunda fase, dos arquivos intermediários, quanto do arquivo permanente. O examinador aqui foi muito bacana com o aluno, colocou uma questão muito fácil, particularmente se fosse eu que fosse fazer essa questão aqui, eu ia colocar o seguinte: quais são as principais atividades realizadas lá na gestão dos arquivos permanentes, que são 4, né? Arranjo, primeiro é arranjo, descrição, conservação e referência, né? São as 4 principais atividades exercidas no arquivo permanente. Então a questão está errada porque não é somente arquivo permanente. SES Paraná e BFC 2016, cargo de analista. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna, né? Vem comigo aqui. É
o conjunto de procedimentos e operações técnicas que visam controlar a produção, tramitação, uso e avaliação de arquivamento de documentos nas fases correntes e intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para a guarda permanente. E aí, professor? Gente, isso aqui, né? A referência está lá na Lei 8.159, de 2001, basicamente lá no artigo 3º, tá? Professor, eu não sei esse cara aqui. Cara, esse cara aqui, ele fala sobre olha só, gestão de documentos. Aí, gestão de documentos. Então, está aqui para vocês, né? Gestão de documentos. Bacana? 10. Então, nós temos aqui a letra C. Letra C de casa, né? Ou seja, aluno do Lá Concursos faz uma questão dessa aqui com um sorriso no rosto, porque o cara não erra. Não erra. Ótimo, né? Nossa, já chegamos ao final aí de mais uma grande aula para vocês. A aula boa é assim, né, cara? Passa, a gente nem vê, né? Então vem comigo aqui. Deus é Deus. Ele sempre sabe o que está fazendo. Quando você não conseguir entender a mão de Deus, confie no coração dele. Deus te ama tanto. Amém, né? Vou falar um negócio pessoal para vocês aí. Pouco tempo atrás, tá? Pouco tempo atrás eu estava no trânsito. Eu tinha que ir em outro local. Eu estava muito ansioso para chegar rápido nesse local. Eu estava vindo na rua, né? Na rua. Aí eu vi um motoqueiro à minha direita. Tá? Eu vi um motoqueiro à minha direita. E eu não vi uma motoqueira, a menina estava numa bis, lado esquerdo. Eu confesso, eu não vi, não adianta. E aí eu dei o tempo para o cara passar, ele passou primeiro, e aí eu fui arrancar. Tá? Quando eu ia iniciar a arrancada, passou na minha frente a menina da moto. Eu cheguei a arrancar um pouquinho e parei. Cara, papo sério com vocês, eu parei assim. Por alguns centímetros eu não cometi um acidente ali. Por que eu estou falando isso? Por causa disso aqui. Deus é Deus. Eu até arrepio, cara. Porque ali, confesso para vocês, eu senti a presença de Deus. A proteção de Deus, cara. Ali foi forte demais isso. Eu senti a proteção de Deus. Então eu confio plenamente em Deus, sou temente a Deus, né? Forte abraço e fico com Deus. Tchau, tchau. Clique like.